Esqueça tudo o que te disseram sobre ter estrela. Nos próximos minutos, você vai descobrir a verdadeira engrenagem tática e mental por trás do fenômeno Endrick. Entenda o dilema de Ancelotti, o laboratório na França e por que 87% do Brasil exige a sua titularidade imediata. Fique comigo, pois a história da nossa camisa 9 está sendo reescrita agora. Na história do nosso futebol, poucos jogadores não apenas caminharam, mas atropelaram o impiedoso relógio do tempo. Se olharmos para o retrovisor, veremos Pelé em 1958 ou Ronaldo em 1994, jovens que desafiaram a lógica biológica e técnica do esporte. Endrick é a mais nova e fascinante dessas anomalias, um talento que se recusa a esperar a sua vez na fila. Ainda com feições de menino, aos 15 anos ele já pedia passagem no elenco profissional do Palmeiras, logo após trucidar defesas adversárias na tradicional copinha. Não era apenas uma questão de habilidade, mas de uma maturação física assustadora para sua faixa etária. Ele não estava ali a passeio, ele estava ali para reescrever as cartilhas da base. Aos 16 anos, o que era promessa virou uma contundente realidade. Ele superou a desconfiança natural dos mais conservadores, que pediam seu retorno às categorias inferiores, e assumiu o protagonismo na reta final de um título de campeonato brasileiro. O peso da camisa de um dos clubes mais exigentes do país pareceu leve em seus ombros adolescentes. Essa explosão não passou despercebida pelos gigantes do velho continente. No mesmo período em que levantava a taça nacional, sua transferência para o Real Madrid foi selada por cifras recordes. O mercado internacional chancelou o que os nossos olhos já atestavam. Estávamos diante de uma joia geracional, cuja lapidação ocorreria nos maiores palcos do mundo. O ápice dessa precocidade ocorreu sob o teto sagrado do futebol mundial. Aos 17 anos, convocado para a seleção brasileira principal, ele não sentiu o peso da amarelinha e marcou seu primeiro gol pela equipe no mítico estádio de Wembley, contra a Inglaterra. Aquele momento não foi apenas um gol. Foi o rito de passagem definitivo de um garoto que arromba a porta da história, quebrando etapas que apenas lendas de outrora ousaram dar. É um vício preguiçoso e perigoso do meio esportivo brasileiro tentar explicar o inexplicável através do misticismo. Ouvimos exaustivamente que fulano tem estrela ou que foi iluminado em campo. Como bem pontuado na nossa mesa de debate, é hora de decretar o fim desse clichê reducionista quando o assunto é Endrick. A sorte pode sorrir uma ou duas vezes, mas a regularidade assustadora desse garoto exige uma análise mais profunda e analítica. Os gols que ele empilha não são acasos cósmicos ou fruto de um alinhamento planetário favorável. Eles são a consequência matemática de fundamentos aplicados com extrema perfeição no momento de maior tensão do jogo. Nossos analistas foram cirúrgicos ao destrinchar essa virtude. Eles argumentam que o sucesso constante é o resultado palpável de uma força física, excelente posicionamento, finalização precisa, acima de sobriedade, muita personalidade. É a união letal entre o corpo de um touro e a mente de um veterano calculista. Essa imposição técnica torna-se ainda mais evidente quando observamos o seu retrospecto. Vampeta fez questão de relembrar que Endrick balançou as redes em cenários altamente adversos, sob o comando de diferentes treinadores, como Dorival Júnior. Ele foi letal contra a Inglaterra, repetiu a dose contra a Espanha no caldeirão do Bernabéu e não perdoou o México. Mais impressionante ainda é a sua capacidade de manter esse instinto assassino inabalável. Mesmo atravessando um período natural de instabilidade na Europa, onde perdeu minutagem no Real Madrid antes de ser emprestado ao Lyon, sua constância goleadora pela seleção permaneceu intacta. Isso não é ter sorte, isso é ter repertório e excelência. O futebol brasileiro cultiva, muitas vezes de forma prejudicial, a cultura de blindar demasiadamente os seus jovens talentos. Cria-se uma redoma de vidro, um ambiente onde a crítica é suavizada pela justificativa da idade, o famoso período do café com leite. Nossa bancada, no entanto, foi enfática. Esse tempo acabou para o nosso camisa 9. Os comentaristas criticam abertamente essa tendência de proteger promessas de forma excessiva. Quando um jogador atinge o patamar técnico e financeiro em que ele se encontra, a idade na identidade torna-se irrelevante. A cobrança não deve ser dosada, ela deve ser profissional ao talento gigantesco que ele demonstra possuir.
O argumento central é de uma clareza inquestionável. Endrick hoje habita o topo da cadeia alimentar do futebol. Ele divide vestiário com os melhores do mundo, disputa as maiores ligas e veste a camisa mais pesada do futebol internacional. Esperar que ele seja tratado como um frágil aprendiz é um desrespeito à sua própria capacidade. A grande beleza da sua trajetória é que ele próprio rejeita qualquer tipo de vitimismo ou proteção. A pressão que esmaga garotos comuns é a mesma que serve de combustível para as suas arrancadas. Ele não deve ser poupado, simplesmente porque a sua natureza pede o conflito, a disputa e a superação dos obstáculos mais árduos. Como destacado em nossa análise, ele responde bem a cobranças. Ele entende que vestir a camisa da seleção brasileira em uma Copa do Mundo exige nervos de aço e peito aberto para receber as pancadas. Ele absorve a responsabilidade não como um fardo, mas como o privilégio natural dos predadores alfa do esporte. A transição do futebol sul-americano para a elite europeia é o grande filtro que separa os bons jogadores dos foras de série. Ao completar 18 anos e desembarcar no Real Madrid, Endrick experimentou um choque de realidade imediato. Apesar de ter estreado marcando gols em poucos minutos no Campeonato Espanhol e na Champions, ele acabou engolido pela fortíssima concorrência e pela gestão conservadora de elenco de Carlo Ancelotti. A falta de oportunidades contínuas poderia ter gerado frustração ou estagnação. No entanto, a decisão estratégica de buscar minutagem visando a Copa do Mundo de 2026 provou-se um acerto monumental. O empréstimo por 6 meses ao Lyon, da França, não foi um passo atrás, mas sim uma mudança de rota inteligente para manter os motores aquecidos. O futebol francês, conhecido por sua extrema exigência física e combates corpo a corpo impiedosos, serviu como o laboratório perfeito. Longe do status de coadjuvante na Espanha, ele assumiu o protagonismo em um campeonato duro. É destacado de forma unânime que ele amadureceu muito taticamente e fisicamente durante esse período. Os números e as atuações em solo francês são a prova incontestável dessa evolução. Ele não se intimidou com a marcação implacável. Pelo contrário, marcou um hat-trick logo no início de sua jornada pelo Lyon e foi eleito, com justiça, o melhor jogador do mês de janeiro. Ele calou os jornais locais com futebol de alto nível. A principal mudança notada pelos nossos analistas foi a sua transição de status. No Lyon, ele deixou definitivamente de ser apenas uma promessa veloz para se tornar uma realidade de forte imposição física. Ele aprendeu a usar o corpo, a proteger a bola e a suportar o tranco dos zagueiros europeus, lapidando as ferramentas que hoje oferece a seleção brasileira. A verdadeira têmpera de um jogador de elite não se testa nos dias de glória, mas nos momentos de questionamento e turbulência. E Endrick teve que provar o seu valor mental muito cedo no futebol francês. Após o natural desgaste das viagens para defender a seleção brasileira, seu rendimento no Lyon sofreu uma compreensível oscilação. Foi nesse momento que o técnico da equipe francesa, Paulo Fonseca, decidiu testar os limites do brasileiro. O treinador optou por criticar publicamente o desempenho do atacante, apontando para uma sequência abaixo do esperado e exigindo uma postura diferente. Era o cenário perfeito para uma crise midiática ou um conflito de vaidades. Na atual geração do futebol, onde jogadores frequentemente recorrem às redes sociais para rebater treinadores através de postagens enigmáticas ou de seus empresários, a atitude de Endrick foi digna dos grandes veteranos. Ele não se vitimizou, não concedeu entrevistas inflamadas e não procurou desculpas no calendário apertado. A resposta veio no único idioma que realmente importa no esporte: o desempenho dentro das 4 linhas. No clássico mais tenso da temporada, contra o todo-poderoso PSG, ele entregou uma atuação de gala. Marcou um gol decisivo e ainda forneceu uma assistência cirúrgica, virando o jogo a favor de sua equipe e do seu próprio prestígio. Essa capacidade de absorver o golpe da crítica pública e transformá-lo em motivação imediata é o que fascinou os nossos analistas. Ao responder a Paulo Fonseca com brilhantismo em campo, ele não apenas reafirmou seu valor técnico, mas atestou uma resiliência mental inabalável, provando que sua cabeça está tão preparada para a Copa do Mundo quanto as suas pernas. Vivemos uma era em que o futebol, por vezes, se torna refém da sua própria burocracia tática. Vemos seleções e clubes engessados em uma posse de bola estéril,
trocando centenas de passes laterais sem jamais agredir o adversário. É um cenário asfixiante. Mas é exatamente nesse deserto de objetividade que o estilo de Endrick surge como um oásis. Faço minhas as palavras do jornalista Vitor Sérgio Rodrigues, o VSR, que durante o nosso programa fez a defesa mais passional e lógica da titularidade do jovem atacante. Ele argumenta que o grande diferencial do camisa 9 é o rompimento com esse padrão modorrento. Endrick é a antítese do toque de lado covarde. A análise de VSR é letal. Diferentemente de outros atacantes do elenco que preferem tocar a bola lateralmente, Endrick é vertical. Ele não pede a bola no pé para cadenciar o jogo. Ele pede a bola no espaço para rasgar as linhas defensivas. Cada movimento seu em direção à grande área é um sinal de alerta máximo para os zagueiros. Essa busca incessante pelo gol no primeiro espaço que encontra é o que quebra os sistemas defensivos mais retrancados. Enquanto a seleção muitas vezes roda a bola de um lado para o outro na frente da grande área, esbarrando em muralhas humanas, a objetividade de Endrick obriga o adversário a cometer erros de posicionamento, criando frestas onde não havia espaço. Para uma equipe que almeja ao topo do mundo, ter um centroavante que transforma qualquer sobra de bola em uma chance real de perigo não é um luxo, é uma necessidade absoluta. Ele é a flecha apontada para o coração do adversário, o oxigênio de agressividade que falta em um ataque muitas vezes refém do preciosismo estético. O peso do escudo de um grande clube europeu não pode ser o único critério para garantir o carimbo no passaporte de um titular da seleção brasileira. Nossa bancada deixou um recado claro. A Copa do Mundo é um torneio de tiro curto, cruel e impiedoso. Ela não respeita currículos, salários ou os milhões de seguidores no Instagram. Ela exige rendimento imediato e incontestável. Há um consenso crescente entre os debatedores de que o status de intocável, conquistado por atuações no Real Madrid ou no Barcelona, deve ser deixado na alfândega. O passado recente e as glórias nos clubes servem para a convocação, mas quem entra em campo no apito inicial deve ser aquele que vive o momento mais letal, com a faca entre os dentes. Nesse quesito, a comparação de desempenho recente com a camisa do Brasil é francamente favorável ao garoto. A visão da bancada é nítida. O que Endrick tem apresentado pela seleção é infinitamente mais efetivo e decisivo do que o futebol burocrático mostrado recentemente por nomes consagrados, como Vinícius Júnior e Rafinha. A análise aprofunda-se na montagem da equipe e expõe uma realidade incômoda. Com a justa exceção da dupla de zaga, formada por Marquinhos e Gabriel Magalhães, não existe nenhuma posição no ataque que seja incontestável. A falta de unanimidade escancara as portas para que a juventude tome o poder. Isso abre um espaço legítimo, moral e técnico para atletas mais jovens que demonstram maior maturidade tática, fundamentalmente, uma insaciável fome de gol. Se Vinícius e Rafinha não estão entregando a contundência esperada, a titularidade de Endrick não é apenas uma opção arrojada, é um ato de justiça esportiva baseada em mérito e efetividade. A seleção brasileira encontra-se em uma encruzilhada filosófica. De um lado, o clamor popular e as evidências técnicas que pedem a titularidade absoluta de um prodígio. Do outro, a mente pragmática do seu comandante. Carlo Ancelotti é um arquiteto do futebol que preza, quase de forma religiosa, pela manutenção da hierarquia e pelo extenuante trabalho sem bola. O treinador italiano não esconde o seu dilema tático. Em coletiva recente, ele abordou abertamente a disputa pela camisa 9. Com sua franqueza habitual, Ancelotti admitiu que, em termos de finalização pura, Endrick é superior. Contudo, ele justificou que as características coletivas de Matheus Cunha geram espaços essenciais para o funcionamento tático do time. É o eterno conflito entre o sacrifício em prol da estrutura e a genialidade individual. Cunha faz o trabalho sujo, arrasta a marcação e permite a infiltração dos pontas, mas peça na hora de colocar a bola na rede. A bancada comparou essa deficiência com a atuação de outro concorrente, Igor Thiago, que desperdiçou 3 chances claras contra o Egito, enquanto Endrick precisou de apenas uma oportunidade no segundo tempo para garantir a vitória por 2-1. Apesar da disparidade na eficiência goleadora, os analistas são céticos quanto a uma mudança radical na prancheta. Vampeta trouxe a dura realidade da convicção dos treinadores europeus. Ancelotti provavelmente manterá sua linha conservadora.
A projeção de escalação inicial contra o Marrocos ainda aponta para Rafinha, Matheus Cunha e Vinícius Júnior. Utilizando a metáfora das pílulas de Matrix, os jornalistas apostam majoritariamente que o público terá que engolir a pílula amarga de ver Endrick começando a partida no banco de reservas. É a convicção do treinador na estrutura do time se sobrepondo, momentaneamente, ao instinto predatório do jogador mais decisivo do elenco. Por mais letal que seja um ataque, ele morre de inanição se não for alimentado por um meio-campo inteligente. Durante nosso debate, o analista Facincani fez um alerta preocupante, diagnosticando um erro estrutural profundo na montagem tática desenhada por Carlo Ancelotti. A fragilidade desse setor pode comprometer todo o projeto brasileiro no Mundial. A crítica aponta que o Brasil sofre de um mal crônico, a total incapacidade de retenção de bola. A seleção sofre demais sem um meio-campo criativo para ditar o ritmo, especialmente quando a pressão defensiva intensa dos minutos iniciais diminui. O time fica longo, espaçado e perde o controle territorial do jogo. Para curar essa deficiência tática, a sugestão da mesa é uma reestruturação completa da faixa central do gramado. Facincani sugere um setor mais cadenciado e cerebral, composto por Bruno Guimarães recuado atuando como primeiro volante, acompanhado pela inteligência de Danilo e Lucas Paquetá. Sem essa trinca para pensar o jogo, a verticalidade de atacantes como Endrick se perde no vazio. A preocupação com a estrutura agrava-se quando analisamos o desgaste físico pré-Copa. Vampeta minimizou atuações fracas de outras seleções em amistosos, justificando que os atletas, em fim de temporada, jogam em ritmo morno para evitar cortes por lesão. Contudo, o Brasil não escapou desse fantasma com a triste situação do lateral Wesley, substituído aos 17 minutos. Com exames agendados para avaliar a gravidade do problema, a comissão técnica lida com alternativas escassas, como Danilo e Ibanez, ou até mesmo um chamado emergencial de Vitinho. A política de não corte de Ancelotti para jogadores com perspectiva de recuperação, como no caso de Neymar, pode manter Wesley no grupo, mas expõe ainda mais a fragilidade estrutural e física de um time que precisa de engrenagens perfeitas para o seu camisa 9 brilhar. Para compreender o fenômeno Endrick, é preciso olhar muito além das 4 linhas. O que mais assombra na sua figura não são apenas os gols, mas a sua personalidade absolutamente fora da curva para um jogador de sua geração. Ele é uma alma antiga presa em um corpo jovem. O garoto que elegeu Bob Carlton, uma lenda inglesa do passado, como seu ídolo de infância, gerando uma onda de memes e piadas, mostra que não liga a mínima para os padrões da internet. Enquanto grande parte dos atletas da sua idade está preocupada com dancinhas e ostentação, ele não tem medo de se posicionar de forma contundente e polêmica. Sua preferência declarada por Jude Bellingham em detrimento a Neymar levantou sobrancelhas, gerando boatos de arrogância nos bastidores. Muitos críticos viram isso como uma tentativa de fazer média, mas ele assumiu o rótulo de marrento com a mesma frieza com que bate pênaltis. A sua vida pessoal é o reflexo definitivo dessa sobriedade que destoa do estereótipo comum do jogador brasileiro. Extremamente distante do perfil baladeiro, ele optou por estruturar a sua base familiar muito cedo, casando-se com Gabriele Miranda aos 18 anos, mesmo sob os olhares críticos e as repercussões da mídia esportiva e de fofocas. Essa maturidade ganhou um novo capítulo com o anúncio de que, aos 19 anos, será pai de um menino. Com 14 participações diretas em gols pelo clube francês, ele mantém o foco no campo, mesmo declarando que o seu futuro pós-empréstimo segue indefinido. Toda essa solidez mental, imune a ruídos externos, o torna a antítese perfeita do jovem deslumbrado que a seleção costuma produzir. E a sociedade, cansada de decepções e promessas vazias, já proferiu a sua sentença final sobre o craque. O programa encerrou trazendo um dado arrebatador. Impressionantes 87% dos votos do público defendem que Endrick já deveria ser o titular da seleção brasileira. Isso não é apenas uma enquete de televisão. É o veredito popular atestando que, quando o talento é geracional e a personalidade é de aço, a camisa 9 não deve ser um privilégio dos veteranos, mas sim um direito inalienável do menino que ousou reescrever a história.